A violenta paz romana. Se você quer a paz, prepare a guerra. Este provérbio revelava bem o clima implantado em todos os cantos onde os romanos iam impondo seu domínio. Tratava-se de estabelecer a submissão a qualquer custo. A violência política e militar era a marca desses tempos. Multidões de assassinados e escravizados resultavam do terrorismo que Roma exercia sobre as nações que ia conquistando, ajudada pelos poderes locais. Em Israel, um fiel aliado de Roma foi Herodes, que tinha o título de Rei dos Judeus. Ele é apresentado pelo Evangelho segundo Mateus como assassino frio e inescrupuloso. Capítulo 2, versículos 13 a 18, em contornos semelhantes aos do faraó do Egito no episódio do Êxodo. O historiador judeu Flávio Joséfo, nascido poucos anos após a crucificação de Jesus, narra com detalhes como o poder de Herodes, que reinou de 37 a 4 a.C., foi exercido com muitas manifestações de violência contra o povo e suas lideranças. Entre outras coisas, expulsou boa parte da população de suas terras e as entregou a lideranças importantes do império, em troca de apoio político. Em consequência do êxodo rural daí surgido, mandou restaurar o Templo de Jerusalém, além de se envolver na construção de outras grandes obras. Com isso, permitindo ocupação para essa massa de desempregados. Depois da morte de Herodes, o poder foi dividido entre seus filhos, mas logo a Judéia e a Samaria, e depois a Galiléia, passaram para o domínio direto dos romanos, através de procuradores que deviam responder diretamente à autoridade central do império. Pôncio Pilatos, o responsável por condenar Jesus à morte de cruz, era um desses procuradores. No tempo de Jesus, a Galiléia ainda era governada por Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes. O domínio romano se sustentava na estrutura de cobrança de impostos. Nela se encontra o elemento fundamental para se entender a situação de pobreza em que vivia o povo no tempo de Jesus. Pelos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 37, ficamos sabendo de um protesto da população contra o recenseamento que os romanos ordenaram fazer, realizado exatamente em vista da arrecadação de impostos. A Judéia sozinha devia pagar anualmente a Roma 600 talentos, 6 milhões de denários, o que corresponde a 6 milhões de dias de trabalho. Esses impostos romanos eram de vários tipos. Sobre os produtos do campo, pagos parte em produto e parte em dinheiro. Sobre as pessoas, com várias taxas, uma relativa à propriedade, que variava de pessoa a pessoa, e uma taxa pessoal, igual para todos, incluindo mulheres e escravos, que eram considerados posse, isentando apenas crianças e anciãos. Havia também impostos cobrados sobre a circulação de mercadorias, recolhidos em fronteiras, em barreiras na entrada de cidades e como pedágio em pontes e encruzilhadas. Parte dos impostos indiretos era arrecadada pelos publicanos, como soma anual fixa por distrito. Seus chefes costumavam sobrecarregar arbitrariamente os contribuintes para que a arrecadação ultrapassasse a soma arrendada e se convertesse em ganho pessoal. Os publicanos eram por isso odiados pelo povo. Havia ainda os impostos próprios de Israel, além do destinado ao templo, para a manutenção do santuário e dos sacerdotes. Havia outros, em forma de dízimo ou 10ª parte, cobrados sobre os produtos da terra e sobre o gado. Ainda há mais. Com a presença romana, se agravou a situação das famílias camponesas.
o processo de concentração de terras acelerou-se. As parábolas de Jesus permitem perceber muitos aspectos da difícil luta do povo pela sobrevivência, devido às condições muito precárias. Era crescente o número de pessoas endividadas que perdiam as heranças, juntando-se aos que, sem posse, procuravam sobreviver arrendando terras como meeiros. Assim, na sociedade israelita da época, era pequena a classe rica e poderosa. Os príncipes e membros da família real de Herodes, os grandes da corte e as famílias poderosas de sacerdotes, de grandes proprietários, de comerciantes maiores e de cobradores de impostos. A reduzida classe média praticamente só existia em Jerusalém, porque vivia em função do templo e dos peregrinos. Pequenos comerciantes e artesãos, donos de hospedarias e sacerdotes de categoria inferior. A classe pobre era a grande maioria da população, formada por trabalhadores assalariados, pescadores, escravos e muitos mendigos. O número de escravos não era tão alto. Eles estavam basicamente nas cidades a serviço dos ricos e da corte de Herodes. No entanto, muitos tentavam sobreviver como diaristas, recebendo 1 denário por dia e alimentação, em época de grande desemprego no campo. Os numerosos mendigos sobreviviam com esmolas e se concentravam principalmente em Jerusalém. O grande abismo entre ricos e pobres dava a estes poucas possibilidades de mudança significativa nas condições de sobrevivência. Os romanos chamavam de paz a esta situação que impunham sobre os povos dominados. A Pax Romana era construída por guerras e massacres, garantida pela escravização dos milhares de vencidos, sustentada pela estrutura econômica, pelos saques e pela imposição de uma justiça que só beneficiava os vencedores. O nascimento e principalmente a coroação do imperador eram apresentados pela propaganda oficial como certeza de melhores dias, como evangelho ou boa notícia. Veja-se o que diz uma inscrição encontrada há algum tempo a respeito do nascimento de César Augusto, imperador na época em que nasceu Jesus. Cada um pode, com razão, considerar esse evento como origem de sua vida e existência, como tempo a partir do qual já não nos devemos lastimar de ter nascido. Um pouco adiante, a providência suscitou e adornou maravilhosamente a vida humana, dando-nos Augusto, tornando-o benfeitor dos homens, nosso Salvador, para nós e para aqueles que vierem depois de nós. O dia do nascimento do Deus Augusto foi para o mundo o começo das boas notícias, evangelhos, recebidas graças a ele. Finalmente, Augusto é apresentado como aquele que fez cessar as guerras e colocará tudo em ordem. Como diz Horácio, poeta romano de alguns anos atrás de Jesus, movido por nossas orações, o deus Apolo desviará do povo e do príncipe César para os persas e bretões a guerra cheia de lágrimas, a fome lastimável e a peste. Persas e bretões são inimigos que os romanos têm nas fronteiras do império. A destruição deles é para o poeta a certeza da paz de Roma e dos romanos. O Novo Testamento resulta do testemunho de pessoas convencidas de que o evangelho que dá sentido às suas vidas tem outra origem e outra destinação. A paz doada por Jesus é de outra ordem.